Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita chegou por aqui para trazer mais uma participação dele, fazendo análise aí dos papéis da Bolsa. Sanita, muito bom dia para você. Quais são os destaques de alta e de baixa que você traz para a gente hoje? Bom dia. Semana de volatilidade, né? Eu tô com retorno aqui, só um ajuste aí, Leozinho, ó. Beleza. A gente já tá ajustando por aqui, já o Sanita tá de volta com a gente para mais detalhes, para mais análise aí. Exatamente. E continuem mandando seus papéis, viu? Tô vendo que a galera se animou, começou a mandar cada vez mais, estão pedindo raiz. Tá certo, é isso aí. Estão pedindo, tem o TH aqui falando que o trio de varejo deveria ser obrigatório. Magalu, Via e Amer 3, Diego. Exatamente, o Dolfut agora batendo mínimo intradiária, chegou a tocar aí R$ 5,069 e agora já está em R$ 5,074, uma queda de 1,35%. Vamos então, Sanita, falar aí dos destaques de alta e de baixa. Saiu o payroll e o mercado levou um susto ali no começo, mas depois voltou aos negócios normais, né, Sanita? Conta pra gente quais são os seus destaques aí. Apesar de um payroll bem forte, no dia de hoje a gente já tinha 4 dias seguidos de queda, né? Então, realmente hoje, mesmo com esse dado um pouco mais forte, acredito que sim, seja um cenário aí para um repique no S&P. E aqui a gente está aí extremamente descolado, né? Na quarta-feira, lá fora, 2,5 de queda. Ontem, 1 e pouco de queda, e aqui a gente ficou praticamente estável, segurando a queda de quarta e segurando o mercado mais fraco ontem. Então aqui a gente está realmente muito bem. Esse cenário de incerteza eleitoral saiu de cena e agora a gente fica, né? Ainda não saiu todo o cenário político, para a gente esperar a composição aí do governo Lula, mas já tirou um pouco de incerteza, então a gente já vê papéis aí começando a andar. Alguns destaques de alta que eu trouxe aqui, né? Ocean Pact, o papel subiu mais de 10% ontem, já vinha com 4 pregões de alta, só um alerta que é uma microcap, então a liquidez é reduzida, negocia ali por volta de 3 milhões diários, então um papel que quem, né, se animar, quiser estudar a empresa, olhar a parte gráfica, né, da tendência que está sendo estabelecida, então um pouquinho de cuidado em estar com uma mão menor. O papel saiu ali da faixa dos 2,34, está batendo aqui numa resistência dos R$3,13, que inclusive foi uma região de topo lá atrás, né? Lá do mês de dezembro de 2021. E agora, se conseguir romper, especialmente com o pivô, fica livre para buscar ali a máxima de 2022, que foi atingida no mês de março, chegou a bater R$3,73. Para quem não conhece, a Ocean Pact é uma empresa de logística, né? Trabalha com cargas aí de petróleo, navios, né? Então o papel segue aí forte, mas de novo alerta que o papel tem uma liquidez um pouco mais reduzida. Outro destaque de alta foi Enju 3. O papel subiu forte ontem, mais de 8%. Papel ainda vem no viés um pouco mais baixista, a leitura aqui de um topo triplo, mas deu uma respirada boa. Então a partir daqui, se conseguir aí fazer um pivô, iniciar um zigue-zague ascendente, pode voltar a testar essa região aí do 1,60, 1,67, ali a retração de 50 de toda essa pernada de queda. É uma microcap também, uma small cap que sofreu bastante, renovou mínima histórica no ano, e agora quem sabe num cenário de expectativa de diminuição da taxa de juros, a gente veja essas empresas que sofreram bastante começar a sua recuperação. Já vem também pelo quinto pregão consecutivo de alta, a perspectiva agora, rompendo esse 1,35 que venha buscar novamente ali a região entre 1,53 a 1,67. E outro destaque de alta, Grupo SBF, antiga Centauro, que veio também renovar recentemente em mínimas no ano e reagiu muito forte nos últimos pregões, especialmente ontem, onde estava caindo e estava caindo bem, né? Chegou a estar caindo ali na mínima do dia, 4,49 e fechou com 7,62% de alta pós-balanço. Veja aí como o volume foi muito forte, mais que o dobro aí da média dos últimos 20 pregões. Então uma empresa também que depois de trazer um viés um pouco mais baixista nessa leitura de topo duplo, marcou fundo e agora a nossa expectativa é que ela comece uma reação buscando novamente ali um patamar dos R$24. Se a gente traçar aqui toda essa pernada de baixo que o papel sofreu, a gente tem espaço ali imediato até esses 20,80, pois a região ali dos R$21,60 até os R$22, que é onde passa a média de 200, uma região mais chata de resistência, e se vencer aí começa a apontar novamente para os R$24,40, que foi a máxima do mês de agosto. Por outro lado, destaques de queda ficaram aí por conta de São Martinho,
que caiu 4,38, vinha de 2 pregões fortes, né, depois de marcar a mínima no ano, mas acabou corrigindo. A leitura aqui de um fundo duplo não foi frustrada, a gente segue com a perspectiva que o papel comece a apontar para uma faixa ali dos 31,40, mas obviamente que depois do pregão de correção de ontem a gente precisa esperar um pivô, papel que feche acima da máxima de terça-feira, que chegou a alcançar lá na terça-feira 29,26. Então, se no pregão de hoje, no pregão de segunda, voltar a mostrar força e fizer esse movimento, aí sim começa a apontar lá de novo para os 31,40, que será um alvo de curtíssimo prazo, e depois 32,70, que foi um fundo importante perdido lá no mês de agosto. E outro destaque aqui de queda foi Ser Educacional. Empresa que veio numa pernada muito forte de alta, né, pós, especialmente aí um cenário eleitoral que apontava o Lula como favorito. O papel subiu reto 36%, corrigiu ontem 4,26%, uma correção técnico normal, e o papel estava esticado, estava fora das bandas, e agora o papel fazendo essa correçãozinha curta aqui, inclusive dá para fazer uma entrada mais segura, tentando continuar aí surfando a tendência de alta do papel, que virou, né, de baixa. O papel ficou alguns meses travado indefinidos, agora já começa a estabelecer um viés mais altista, rompeu média de 200, então tem espaço aí para buscar a região dos 9,80 e depois, se mostrar mais força, um alvo secundário ali de R$11 e depois topo de final de março, início de abril, na faixa dos 12,26. O papel hoje está 8,50, então tem bastante espaço aí para desenvolver seu movimento. E um último destaque de queda de ontem foi Eneva, né? Teve notícia aí da saída do diretor, do presidente. O papel acabou trazendo uma forte volatilidade, chegou a estar caindo na mínima do dia 6,5, 6,52, acabou fechando com uma queda menor de 3,40, mas está num viés baixista já, vem com seu zigue-zague descendente, e caso venha perder essa região de suporte dos 13,20, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, vai encontrar suporte nos 12,80, depois suporte mais abaixo, lá na faixa dos 11,80. Se vier voltar a mostrar força aqui e romper a média de 200, a gente tem espaço para uma recuperação, inicialmente ali no patamar dos 14,70 a 14,80. Boa, Sanita, bom dia para você. O João tá pedindo 3 empresas: Petrobras, Cogna e Magalu. Vamos lá, bom dia. Petrobras apresentou uma alta de 0,30, trazendo bastante volatilidade aí no pregão de ontem, por conta dos dividendos, né, que foram anunciados. Teve toda aquela crítica por parte do PT em relação a esses dividendos. A empresa mostrou volatilidade, mas acabou fechando no positivo e teve o balanço divulgado pós-pregão. A empresa já se encontra numa tendência de baixa, que era um cenário base para a maioria dos analistas, né? Opiniões aí dos nossos contribuidores do TC, que se o Lula ganhasse, estatais teriam um viés mais baixista de curto prazo, educacionais, mercado interno mais altista, e foi realmente o que está se concretizando. A gente precisa esperar a reação de hoje, depois da divulgação do balanço, mas a tendência é de baixa. Se fizer respiros leves aqui e vier perder a faixa dos 29, 28,5, é um papel que pode mirar os R$26 na média de 200. Se voltar a mostrar força, virar médias para cima, iniciar um zigue-zague ascendente, tem espaço sim para voltar a buscar ali a faixa dos 35 a 38, mas dado o cenário político agora, atenção voltada para a empresa, de indicações e nomes que possam inclusive dirigir a empresa com a política do PT, que é mais de estatais como indutora da economia, eu acredito aí que o viés fique pelo menos um pouco mais travado ou baixista para a empresa no curto prazo. Então devemos ficar bastante atento. Cogna, né, o segundo papel que havia sido pedido, segue numa tendência muito boa de alta. Ontem caiu 2,11, mas foi uma correção também técnica e natural, como a gente acabou de ver ali em Ser Educacional. Segue com o seu zigue-zague ascendente muito bonito, muito forte, um canal aqui de alta no curtíssimo prazo, no curto prazo. E olhando especialmente semanal, a gente visualiza um belo fundo duplo que projeta um alvo para o papel nos 4,30 e tem espaço sim para buscar um topo lá de junho do ano passado na faixa dos 4,90, então segue muito tranquilo. E Magalu, o papel também foi um dos destaques de alta ontem, subiu 6,80, volume muito forte, rompe ali a média de 200, está testando essa região de topo do final de setembro ali na faixa dos R$4,97, rompendo aí, fica livre para buscar a máxima do movimento de outubro, que chegou a bater 5,46, e caso consiga, né, frustrar aí essas resistências mais relevantes do curto prazo, aponta para o topo de abril, 7,38. Então o papel tem bastante espaço para desenvolver.
desenvolver. Foi uma das empresas que mais subiu ontem e está com espaço aí para continuar o seu viés altista, dado, né, que parecia que ia virar o seu viés de alta para baixa à medida que veio testar esse fundo, mas segurou muito bem ali na faixa dos 3,80 e volta a mostrar força aí no curto prazo. Alibaba pediu PL, PL3 e tem bastante gente pedindo Fleury também, Sanita. Boa, plano e plano, muito bonito o movimento da empresa, né? Segue aí um forte viés altista. Tava um pouquinho mais travado recentemente porque trouxe uma pernada muito forte, ficou um pouco eufórico, então teve que acumular aqui, mas agora volta a trazer uma nova pernada. Rompeu aí a região de resistência ali dos 4,30 a 4,50. Ontem subiu novamente 1,94. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, ela está testando agora esse fundo lá de março de 2021 na faixa dos 4,80. Como chegou aqui muito esticado, seria natural uma leve correção antes de conseguir prosseguir seu movimento, mas rompendo esses 4,80 sim, fica factível que o papel comece a mirar ali a faixa dos 5,70 a 5,80, que será um próximo nível mais relevante, e depois uma resistência muito mais forte lá na faixa dos 6,60. Qualquer outro, Aline? O outro, Sanita, era Fleury. Fleury, isso. Fleury é um papel que não costuma, né, ter tanto apelo, não costuma ter tanta volatilidade, mas é um papel que vem quietinho aí de mansinho, trazendo uma tendência de alta, desde que marcou um fundo lá em maio e em junho, na faixa dos R$13,5. Então, no decorrer dos últimos meses, segue negociando dentro de um canal de alta, né, vem fazendo aí um zigue-zague ascendente, corrigiu no início do mês de outubro, mas agora volta a trazer um viés um pouco mais altista e com espaço para testar novamente ali a região dos R$20, né, 19,80, que foi a máxima do mês de outubro. Caso consiga nos próximos pregões vencer aí, a gente tem espaço no curtíssimo prazo para vir buscar ali topo de outubro do ano passado, na faixa dos 20 com 60, até um patamar aqui de um fundo de agosto do ano passado nos 21,20. Então papel devagarzinho, não um papel muito volátil, não é um papel que você vai pegar um trade, por exemplo, de 30% a 40% no curto prazo, mas a tendência está tranquila. Só volta a ficar mais pesado se fizer um movimento de pivô aqui, perdendo a média de 50. Aí pode voltar a trazer um viés mais baixista, mirando para a média de 200 lá na faixa dos 16,30. Muito bem, Sanita. Agora são 10 horas e 6 minutos. Alguns papéis já estão saindo aqui de leilão e a gente já vê o Ibov subindo 0,36%, né? 117.321 pontos neste momento. O dólar futuro recuando 1,56%, já está em R$5,063. Vamos continuar com os pedidos dos nossos ouvintes, Sanita. O Lucas está pedindo análise de JBS. Frigoríficos estão pesados, né? Subiu aí o papel no pregão de ontem, 0,12 apenas, e está na região de mínima do ano. Então está muito baixista, muito amassado os frigoríficos. Hoje já abriu os trabalhos, aí negocia com uma alta relevante de 2,29, mas não vejo motivos técnicos para compra, a não ser que o papel venha mostrar força nos próximos pregões e supere aqui a máxima do mês de outubro, porque daria entendimento de um fundo duplo. Tá? Mas realmente é um setor que vem sofrendo muito aí. Só para a gente ter uma ideia, no ano, JBS cai 31%. Foi uma das estrelas de 2021. Em 2022 é aí uma das empresas da B3 que mais vem caindo. Então segue pesado. Se romper, porém, ali a região dos 26,5, aí sim, no curto prazo vai dar a possibilidade de uma recuperação um pouco mais forte. E o mesmo cenário acontece aí com outras do setor, como Marfrig e Brasil Foods, que seguem pesadas, tá? Beleza, Sanita. O Jonas, ele fez aqui pedido de 2 papéis. O primeiro é o papel do leilão eterno, o IRB3. É o papel que chega uma hora sobe, chega outra hora desce. É o novo, digamos, dá pra dizer que é o novo mico do mercado, Sanita? Vamos começar com esse. Depois ele também faz o pedido de IFCM3. Bom, IRB é uma empresa bem complicada, bem complexa, aí mostrando prejuízos ao longo dos últimos meses, né? O papel chegou a bater 85 centavos, uma empresa que negociava mais de R$40, realmente
mudou completamente a dinâmica, mas recuperou bem aqui, né, nos últimos pregões. Ontem subiu 2%, hoje está subindo 2,94%, mas é uma empresa que já está negociando próximo do real e recentemente negociou abaixo de R$ 1. Então qualquer variação aí traz qualquer centavinho aí para cima ou para baixo traz enorme variação percentual. Não vejo ainda virada de tendência no papel, é verdade que ele amassou bastante aí com bastante, mas está ainda na minha visão aqui dentro de um canal de baixa. À medida que consiga força para romper, aqui sim abre espaço para buscar a região do R$ 1,19, ali R$ 1,20 na média de 50, e tem um gap, né, que ficou em aberto. Quem sabe se o mercado começar a se animar um pouquinho com a empresa, ela pode buscar um 39, que é esse gap que ficou em aberto. Mas é que nem me perguntavam de Oi, né? Ah, você teria Oi? Não gosto aí dessas confusões, são empresas extremamente complicadas. E a gente viu que quem não estopou Oi lá em cima, o papel veio bater 21 centavos, né? Papel que ele chegou a negociar aí 2021, se não me engano, mais de 2,50, chegou a bater 21 centavos. Então, uma empresa extremamente complicada. Tem no radar também a parte de grupamento das ações, que pode fazer com que haja aí novamente uma pressão vendedora, então ficaria de fora de Oi, assim como de IB, até que essas empresas efetivamente consigam mostrar uma dinâmica melhor de fundamentos e de preços, tá? Por enquanto, apesar desse respiro, vejo a tendência continuando como baixa e só vejo compra se quebrar aí esse canal, fazendo um zigue-zague, vencer média de 50 para então buscar um gap lá no R$1,39. O outro papel que ele tinha pedido era o IFCM. Ah, sim. E FCM, uma small cap aí do setor de telefonia, né, tecnologia de internet, tá bem travada aí. A gente vê um topo aqui bem relevante na faixa dos R$ 6,60 e um fundo ali na faixa dos R$ 5,04,90. A empresa já está negociando aí desde agosto nesses patamares, não faria nada até que o papel rompesse uma dessas extremidades. Dá para ler inclusive um alargamento aqui, né? Topos no mesmo nível, fundos ligeiramente mais baixos, então só vejo compra se o papel efetivamente romper essa estrutura, e aí fica livre para buscar a média de 200 lá no 7,80, e depois um topo recente do mês de agosto ali na faixa dos 8,46. Para baixo tem suporte forte ali na faixa dos 4,70 até um fundo aqui de julho, onde o papel chegou a bater um patamar, deixa eu marcar aqui, de 4,38, mas ficaria de fora, dado que não tem nenhum sinal claro, nem para compra vem. Beleza, Sanita. Só antes de passar pelo chorinho aqui da galera, olha esse Ibovespa, batendo máximo intradiária, 119.744 pontos, era uma alta aí de 2,40% aproximadamente, agora a alta é de 2,38%, 119.673 pontos, Ibovespa à vista, realmente reagindo muito melhor às notícias lá da China, né? A China que tá com essa especulação de que vai reabrir, que vai... E isso acaba, né, principalmente beneficiando as commodities. E como a Bolsa Brasileira tem um peso muito grande de commodities, principalmente de Vale, né? Agora a Vale está subindo 5,44%, R$ 70,84 para os papéis Vale 3. Então, assim... era praticamente garantido que a bolsa ia subir, mas é uma senhora subida, hein, Sanita? Ó, do meu lado, vamos com o último chorinho. Vamos pegar aqui um papel que tenha mais... um pouco mais de liquidez. Deixa eu pegar aqui o Cash 3, Marcos Paiva. Ele pediu análise de Cash 3. Vamos encerrar então com Amélios. Com o Vale subindo mais de 5 e Petro quase 2, não tem como a bolsa tá caindo, né? Exatamente. Bom, Cash trouxe uma bela alta nos últimos pregões, da mínima aí da semana passada, o papel já abriu os trabalhos hoje, já apresenta uma alta de 28,5%, bela pernada, mas ainda não conseguiu estabelecer uma tendência de alta, tá? A gente está com uma região de topo aqui quase sendo tocada, foi um topo ali de outubro, onde o papel chegou a bater R$ 1,37, à medida que consiga vencer aí, sim, finalmente começa a trazer um viés mais altista, buscando ali um topo de agosto, onde o papel chegou a bater R$ 1,55, inclusive uma região de resistência forte, dado que também foi um fundo ali, de maio, no R$ 1,57, e à medida que consiga esse movimento mais forte aí nos próximos pregões, aí sim começa a abrir possibilidade de uma pernada até mais forte, até a retração de 3,82, de toda essa pernada de queda que o papel apresentou de abril para cá, onde passa exatamente ali, ó, a retração de 3,82
acertou 2, R$ 1,71, junto com a média de 200. Então vamos ver aí, o papel tem balanço para sair na semana que vem, pode ser um trigger em que faça o papel reagir forte e buscar esses patamares aí entre 1,55 e 1,71. Tem upside relevante na mesa, mas precisamos ter um pouquinho de paciência para ver se o papel realmente consegue romper nos próximos dias R$ 1,37. Chorinho do meu lado é do Lucas, que pede RRRP3, pelo amor, voando. 3R tá muito bem, né? Agora, a que tá realmente, sem dúvida nenhuma, mais forte do setor, né? Que tem uma liquidez legal, é Prio. Prio tá muito bonita, 3R tá indo agora também buscar ali a máxima histórica, o topo de maio, e segue muito bonita nesse canalzão de alta aí, né? Até deu um sustinho aqui, ó, no final de setembro, né? Parecia que ia virar, mas acabou voltando para dentro do canal. Tá chegando próximo à máxima histórica, a região de topo já tá um pouco esticada, já tem sobrecompra, então aqui já não dá para comprar mais sem ter um risco de aguentar um stop grande. Então precisaria, para quem está de fora, ou papel lateralizar, ou papel fazer uma leve correção para tentar surfar uma nova pernada. Mas obviamente que se romper esse 51,23, que foi a máxima aí, o papel deve continuar decolando, poderia até projetar um pivôzinho pequenininho aqui para a gente ter uma ideia de um alvo inicial. 5,275 seria um alvo de curto prazo, depois fica livre para buscar os 56,90, R$ 57. Sem dúvida nenhuma, Junior Oils estão muito bem nesse curto prazo. Muito bem, Sérgio Sanita trazendo a análise aí dos papéis mais que o pessoal tá comentando aqui no nosso chat do YouTube, também na Station, no WhatsApp. Sanita, um abraço para você, bom fim de semana, bom descanso, a gente se vê na segunda-feira. Valeu, gente, grande abraço, bom final de semana. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.